Quando você sofreu aquele acidente, minha cabeça ficou a mil. Eu ainda me lembro quando você me ligou e disse: "Olha, não se preocupe". Mas a primeira coisa que foi totalmente estranha para mim foi a manhã seguinte. E então eu te perguntei o que foi que aconteceu afinal. E aí eu realmente fiquei um pouco nervosa. Então pensei, nunca tinha sentido uma reação física assim antes. Pensei, algo aconteceu, senão o corpo não reagiria assim. Ainda me lembro. Quando você saiu do carro, pensei: "Meu Deus, o que aconteceu com o Roland?" Sejam muito bem-vindos a Os Liebscher e os Brachts, o podcast com Roland Liebscher Bracht e doutora Petra Bracht. É bom ter um tempo um para o outro novamente. Sim, Roland, eu adoraria conversar hoje sobre o seu acidente que aconteceu em janeiro. sim. Já faz um bom tempo, mas eu gostaria de relembrar para quem ainda não ouviu o que aconteceu com você. Foi difícil, né? Você enfrentou uma situação relativamente. Sim, foi pesado. Também tive sorte. Mas não quero alongar para quem já ouviu isso. Eu caí de costas de um barco, deitado de costas, em cima de uma peça de metal onde a hélice está presa. Estava em uma feira náutica vendo barcos quando isso aconteceu comigo. Sim, e foi intenso, porque poderia ter dado muito errado, mas não deu errado. E isso foi há alguns meses. Exatamente. Alguns perguntaram: você ainda sente algo ou não sente mais nada? Eu contei na época que evitei fazer uma gravação. E já vou dizer de novo: você, como médica, tem que enfatizar isso especialmente, por favor. Não façam o que eu fiz. Sim, mas justamente por isso, porque o que aconteceu com você não foi algo comum, foi algo bem diferente. Por isso eu acho muito importante que a gente faça uma atualização sobre isso hoje, porque Muitos também perguntaram sobre isso. já faz algumas semanas, exatamente. E teve muita gente que queria saber o que você fez afinal e coisas assim. Mas sabe o que eu gostaria de saber? Como foi quando você realmente caiu? O que você pensou naquele momento? Eu estava totalmente comigo mesmo. Eu não pensei em nada, eu só percebi. Eu não quero cair de cabeça, porque um mergulho de cabeça em uma piscina sem água não é muito saudável. E então, eu ainda tenho 3 fases em mente. Mas acho que você precisa contar de novo como foi lá. Ok, bem rápido. Eu estava no barco e ele estava mal preso na feira. E aí eu tropecei numa quina. Tentei me segurar à direita para me estabilizar. E achei que tinha um armário ali, vi de canto de olho, ou algum tipo de poste de madeira, algo assim. Mas era de papelão, e minha mão passou direto. E aí, como não tinha apoio, eu tinha confiado que podia me apoiar ali, de cabeça para baixo, em direção ao abismo, 1,70 m. E porque isso é nessas plataformas elevadas, porque os barcos ficam altos, já que normalmente eles ficam na água lá embaixo. Lembro disso, que era a primeira fase. Droga, eu não quero cair de cabeça, não quero bater a nuca, não quero bater com a cabeça, essas coisas. Sim, mas não foi um pensamento real, só uma sensação. Não quero isso. E graças a Deus eu estou bem fisicamente, digamos assim, né? E como eu já estava com o pé direito pendurado no abismo e já estava meio inclinado para frente, puxei a perna esquerda para conseguir ficar de pé. Depois veio uma fase intermediária e pensei, ok, vou aterrissar de pé. Mas aí percebi que estava caindo de costas. E antes que eu pudesse perceber qualquer coisa, levei um impacto nas costas. Eu não sabia o que era, pois desconhecia aquela peça de metal embaixo. E aí eu fiquei lá caído. E quem quiser ouvir isso de novo, com todos os detalhes, por favor, confira o outro podcast onde contamos tudo direitinho. Fiquei caído e pensei, pronto, quebrei tudo atrás, a coluna, Você realmente pensou isso? em 1000 pedaços. Do jeito que eu caí ali, eu fiquei. Em 5 segundos eu estava todo molhado, suando frio, gelado, suor frio, mas completamente encharcado dos pés à cabeça. Isso aconteceu em poucos segundos, talvez 10. Aí eu pensei, uma reação física dessas eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. Pensei, algo deve ter ocorrido, senão o corpo não reagiria assim. Sim, e suando em bicas.
praticamente mergulhado em suor, mais ou menos assim. Muitos dos nossos ouvintes também conhecem isso, eles também já caíram alguma vez. Como é que é quando a gente é tão em forma como você, tão ágil, e de repente sofre um acidente assim? Você ficou logo preocupada? Pensou em alguma coisa? Quando eu estava lá embaixo, sim. Quando eu estava no chão, imediatamente se formou uma roda de espectadores e aí chegaram as ambulâncias e tudo mais. Eles realmente fizeram um grande alarde. Na verdade, tudo aquilo me deixou desconfortável. Eu não sabia o que tinha acontecido. E eu também, por cerca de meia hora, acho eu, não tenho mais tanta certeza, já faz alguns meses eu não tive coragem de mexer meus pés, porque eu não queria sentir que eu não sentia nada. Fiquei lá deitado. Então você teve medo de que talvez ficasse paraplégica ou algo assim? Claro, eu caí com tudo, porque foi de 1,70 m, praticamente perto do chão. Aí já pega um impulso. E foi abrupto, porque esse pedaço de ferro não cedeu nenhum milímetro. Foi realmente pesado e eu pensei que se eu tivesse caído com a coluna em algum lugar ali, dificilmente teria sobrevivido. Eu sou engenheiro mecânico, vocês sabem disso. Pensei, ok, dessa altura, caindo em cima de uma peça dessas. Já tinha escorregado para fora, estava deitado e via pelo canto do olho onde caí. E isso já me deu um susto. Esse foi um lado. O outro lado, porém, era que eu, de alguma forma, sentia que estava tudo bem. Uma mistura muito estranha, uma mistura muito estranha. Senti dores no corpo todo e, nos primeiros 20 ou 30 minutos, nem sabia exatamente onde doía. Era simplesmente uma única dor. Não conseguir se mexer, não querer se mexer. Mas mesmo assim eu pensava, o que eu pensava mesmo? Eu nem consigo mais dizer o que eu pensava. Então, de alguma forma, eu só tinha a sensação de que não precisava de uma ambulância, que eu não precisava ir agora para o pronto-socorro, ou... Tudo isso era só uma sensação. Eu pensava isso de forma intuitiva. Mas é estranho porque você realmente caiu com força. Sim, e os outros estavam super preocupados. E a médica do resgate, ela... Você achou que tinha um anjo da guarda ou porque estava tão confiante? Não, eu não pensei sobre isso. Primeiro eu queria lidar com a dor, foi intenso. E então a médica do serviço de atendimento móvel de urgência queria me dar analgésicos imediatamente, mas eu disse, não, eu não quero analgésicos. De certa forma, digamos, sou especialista em dor. Bom, mas Naquele momento, recusei analgésicos porque suportei a dor, apesar de ser brutal. E eu queria... sim, você sabia exatamente onde e quão forte era a dor. Isso foi ficando claro aos poucos, pois fiquei lá deitado, parecia uma hora inteira. Bom, você estava em estado de choque no começo. E quando se está em choque, é claro que nada funciona como normalmente funcionaria. Funciona como em uma situação de emergência. E aí a gente sente muito menos dor. Você sentiu dor logo no começo? Você ainda se lembra disso? Sim, foi uma sensação de dor brutal, mas não tão centralizada como acabou se tornando ao longo da primeira hora, cada vez mais. Era uma sensação no corpo todo, e eu estava completamente coberto por esse suor frio no corpo inteiro. Uhum. Sim, Eu ainda me lembro quando você me ligou e disse: olha, não se preocupe, e eu não aguento mais ouvir essa frase. Então, é sempre assim. Quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira frase é sempre: não se preocupe. Mas aí aconteceu alguma coisa mesmo. na verdade quem falou isso foi o nosso filho Raul. Isso mesmo, foi o Raul quem disse. Eu sabia quando o Julian tinha um corte na cabeça, porque isso acontecia de vez em quando. E ele também fez algumas outras coisas, sempre. Mãe, não se preocupe. Desta vez não foi o Raul nem o Julian. O outro filho, sim, Exatamente, mas desta vez foi o Roland que disse: não se preocupe. Então eu perguntei: o que aconteceu afinal? E aí eu realmente fiquei um pouco apreensiva, porque já pensei que você estava em choque. Então, até você estava um pouco diferente do normal, achei você diferente. sim. Você está em choque e nem consegue avaliar o que você tem. E você já tinha dito naquela época que ia voltar para casa, você já tinha tomado essa decisão para si mesma.
Você ainda perguntou um pouco, tipo, você acha que tudo bem? Mas eu acho que não importava. Eu disse para a médica do serviço de atendimento móvel de urgência e ela falou: agora precisamos ir para a clínica de traumas. A ambulância já está aqui. E aí eu disse: desculpa, mas não tenho certeza se quero isso. E graças a Deus ela era muito compreensiva. Ela disse: você é o chefe, sim, você decide. E se você assumir a responsabilidade e assinar, eu realmente recomendaria que você fizesse esse exame, porque vai saber o que pode ser. E eles também me moveram com muito cuidado, sim, para não deslocar nada nem nada assim. Também conheço isso por relatos de outras pessoas e por filmes, quando coisas ruins acontecem. Sim, nesses casos, não é permitido mover vítimas de acidentes de moto. Sim, de jeito nenhum. Para que nada seja deslocado caso uma vértebra esteja quebrada ou algo com o canal espinhal, para que ele não possa colapsar de alguma forma. Tudo isso já estava claro para mim, mas ainda assim eu tinha uma confiança instintiva. Talvez seja a melhor forma de dizer. Eu tinha uma confiança instintiva, porque se eu tivesse entrado em pânico, achando que as vértebras estavam totalmente esmagadas, totalmente quebradas, e que havia algo realmente perigoso, talvez eu tivesse agido de outra forma. Mas o fato é que, quando você me ligou, você já tinha se levantado, já estava andando, já estava se mexendo. Você disse que estava sentindo cada vez mais dor, que a dor estava aumentando, e principalmente entre a omoplata e a coluna. Era do lado esquerdo, e eu acho que, de novo... Coluna torácica, exatamente. E atrás, na região da pelve, né? Sim, quadrado lombar, o que é isso? Ali atrás, perto do rim. Sim, exatamente, sim. Por isso eu pensei, bom, se você já está sentindo tudo isso e se a sua circulação está boa, porque você disse que sua pressão estava normal, o que também deixou a médica de emergência completamente surpresa. Porque assim, já estava... O que costuma acontecer com a pressão arterial nessa situação? Sua pressão e pulso aumentam, mas estava tudo normal com você, o que era estranho. E aí, então você simplesmente voltou para casa para... Mas eu ainda me lembro quando você saiu do carro. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu com o Roland? Porque eu só te conheço como um cara extremamente em forma, ágil e forte. Cara jovem. Você estava jovem, tudo bem, jovem, mas você definitivamente sofreu muito e mal conseguia andar porque você estava meio que encolhido naquele carro. É que no começo eu estava... Você se mexeu, sim. Eu dei alguns passos lá, fiquei muito tempo sentado e depois teve essa corrida de táxi para casa, de Düsseldorf até aqui. Acho que foram 3h30, 4 horas, algo assim. Pedi para ele ir devagar, sem lombadas, porque qualquer solavanco doía muito. Por isso, andou a 80 ou 90 km por hora. E aí deu certo, mas por isso fiquei assim quase o tempo todo. Sentado em posição de proteção, mal consegui sair do carro. Foi isso que você viu e por isso ficou tão chocado. Exatamente. Mas a primeira coisa que foi totalmente estranha para mim foi a manhã seguinte, porque eu pensei, se o Roland, quer dizer, se você já está sofrendo assim, então o dia seguinte provavelmente vai ser um dia de horror. E você acordou e... De alguma forma, você se levantou. Tudo isso te machucou, mas ainda assim havia uma posição em que você quase não sentia dor. Sim, eu conseguia deitar bem. Isso foi louco. Eu achei... Não sei, eu já tomei analgésico na primeira noite. Depois, por 2, 3 dias, eu tomei analgésico. Disso eu já nem me lembro mais. Eles também eram bons, eu aprendi a valorizar os analgésicos, de verdade. Mas eu acho que você tomou, só que depois foi para a cama e no dia seguinte você levantou. E aí já não tinha mais efeito do remédio. Verdade. Por isso fiquei surpresa, pois pensei, se você levantar agora, o analgésico já não faz efeito. E essa experiência incrível que você teve, com certeza você também teve uma lesão séria. Eu tenho certeza disso. Então, eu realmente acho que você teve uma fratura na costela, mas ninguém sabe porque você não fez nenhum exame. No fim, isso não importa, desde que o pulmão estivesse bem. Eu te examinei e auscultei. Só para ter certeza de que nenhum pedaço de osso entrou no pulmão e ele colapsou ou algo assim.
Talvez devêssemos explicar isso aos outros, já que mandamos analisar depois, pelo nosso amigo Egbert Ritter, que é cirurgião de traumas, e aí nós andamos aqui pelo apartamento. Você me filmou e eu disse exatamente em qual passo e movimento ao me inclinar o que dói. E aí ele fez o diagnóstico, ele disse que, com grande probabilidade, 2 ou 3 costelas estavam trincadas ou quebradas, talvez também processos transversos. E ele já disse logo em seguida, e esse foi o motivo pelo qual eu não fiz nada, ele disse: Roland, não se faz nada mesmo, sabe? Operação não faz sentido. E agora é assim como está. E por isso também não é necessariamente preciso, do jeito que você se movimenta e se comporta. Eu não acho necessário que você faça nenhum exame aí. E isso também é algo progressivo nessa avaliação. E por isso eu fiz assim, e até agora, bate na madeira, tudo certo. Embora ainda esteja realmente preso aí dentro. Mas nada está... Espera, o que quer dizer com embora eu ainda esteja preso aí dentro? Já chegamos ao momento de contar como está agora, meses depois. Ainda não. Antes quero falar um pouco sobre o caminho até aqui. Então, para a gente foi realmente uma situação especial. Quando você teve aquele acidente, minha cabeça ficou a mil, né? Isso eu nunca te contei assim, porque eu fiquei pensando, e se tivesse acontecido alguma coisa? Na verdade, é uma pergunta boba, mas a gente acaba se fazendo, porque poderia ter acontecido de você não voltar mais para casa. E eu achei isso horrível para mim. E aí ficou claro para mim de novo como isso pode acontecer tão rápido? Sim, então como é valioso cada momento em que podemos estar juntas e em que temos essa vida, mas como também pode acabar tão rápido. Então, com tudo, porque se você não estivesse mais aqui, eu nem sei, eu nem sei como eu conseguiria lidar com isso. Então, são todos esses pensamentos que vieram à tona para mim. Foi assim com você também que você pensou sobre isso? Não, eu só pensei que poderia ter dado muito errado. Não, claro. Mas sabe quem mais se preocupou? Os meninos, nossos meninos pensaram, meu Deus, pode acontecer tão rápido, porque tudo parece tão normal, porque tudo está indo bem. Nosso papai, ele é tão saudável quanto um tênis novo, sabe? Ele pula de muros de 1,50 m direto nos pés. E nunca aconteceu nada com ele. E de repente, algo assim, né? Mas isso provavelmente tem a ver com o fato de que você sempre fez muita coisa por você mesma. Essa foi a única consideração. Eu pensei em como alguém da nossa idade reagiria a uma queda dessas. Se, como infelizmente muitas pessoas fazem, por favor, não façam isso, se movimentem, se alonguem, façam todas essas coisas. Se você não estiver bem fisicamente, então, mesmo que tenha sorte e não acerte a coluna diretamente naquela lata de ferro, mas caia um pouco ao lado. Mesmo que nada muito grave aconteça, eu acho que teria quebrado alguns ossos. Só de tentar me apoiar. Eu tentei me segurar, caí com os braços, bati com as pernas e tudo mais. E se o sistema de movimento não está tão treinado como é o meu caso, graças a Deus, então, aí teria acontecido muita coisa com o corpo. E talvez até com os órgãos internos. Eu não sei porque atrás daquela quina, ela entrou bem em cima do meu quadril. Foi aquele arranhão que ficou ali que estava lá. E quem sabe se todo o sistema não fosse tão flexível e não fosse construído de forma tão parecida com o bambu. Sim, sempre dizemos que não somos como o carvalho, que quebra na tempestade, mas como o bambu. Ou seja, quando a tempestade vem, a gente se curva e depois volta a ficar de pé, a gente cede. Sim, e toda essa flexibilidade acho que foi o que me salvou. Além do fato de que a coluna estava 5 centímetros ao lado da borda de ferro e não diretamente em cima. Olha, quero dizer, desde que te conheço, você sempre fala sobre o valor do movimento. E desde que desenvolvemos essa terapia da dor, já faz quase 40 anos que começamos com isso, sempre se tratou de o que podemos fazer para permanecer flexíveis, para permanecer saudáveis, para permanecer sem dor. O que disso mais te manteve durante esse tempo e o que você realmente colocou em prática para que você rapidamente
E isso foi realmente louco. Você ficou na frente das câmeras, ou seja, depois de 3 semanas, você já estava de volta na frente das câmeras. Você sabia disso? Após 2 semanas não fiz nada. Depois de 2 semanas. Tive que voltar pra frente da câmera porque vocês queriam ver todos os vídeos. Nossa, depois de 2 semanas, que loucura. Mas primeiro eu reclamei, até quando a gente fez os treinos pro aplicativo, né? Eu falei, gente, agora tá pegando pra mim e tal. Eu fiz isso algumas vezes porque achei que seria autêntico. Mas aí começaram a reclamar. Pare de falar do seu acidente o tempo todo, ninguém se interessa. Achei estranho e alguns até se irritaram. Quando as pessoas querem fazer algo por si mesmas, e você já falou isso, chega uma hora que basta. Sim, Sim, mas como foi isso? Você... Me diz, foi na segunda-feira seguinte que você já tentou fazer flexões de novo? confesso sim. Só queria saber se dava. Muito louca. O que houve? Nada. Eu fiz uma, percebi que dava certo. E isso foi o suficiente pra mim. Então eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei sem fazer nada? Então na primeira semana, eu só fiquei deitado de costas no sofá com o laptop no colo e não me mexi. Então isso quer dizer que você não fez nenhum exercício na primeira semana? Acho que isso é importante, as pessoas querem saber disso. Quando você começou a fazer exercícios, você teve uma lesão séria e ela doeu bastante. E quando a gente tem lesões sérias, com dores de verdade, né, talvez não seja bom forçar o alongamento logo de cara. Eu acho que a gente sempre deve ouvir o próprio corpo. E tem aqueles de nós que já estão acostumados com os exercícios, que já têm experiência com isso. Ou todos que já usam nosso app e conhecem tudo de cor. A regra é sempre se mover devagar, principalmente quando dói durante o alongamento. Isso é necessário. Buscar um limite em que deixa de ser suportável positivamente e não é mais uma dor confortável. Mas como na primeira semana, ao menor movimento, ao correr ou até mesmo ao andar, eu já ultrapassava esse limite, ficou automaticamente proibido fazer qualquer coisa. Mas a flexão era uma posição diferente, então o que foi extremamente difícil para mim foi correr e sentar sem apoio. Do jeito que estou agora, eu não teria conseguido fazer isso. Eu precisava estabilizar atrás, mas era impossível. Mas na posição horizontal eu pensei, na horizontal eu preciso me apoiar na frente e não atrás, e por isso consegui fazer as flexões. Isso já foi uma boa tentativa, porque pensei, ok, já melhorou. Mas, fora isso, sempre, e essa também é a dica que eu posso dar para outras pessoas, para os ouvintes que têm algum problema. Então, sempre limite o movimento e não continue quando a dor que é causada não for mais uma dor suportável. E quero dizer, é uma dor suportável intensa, ela começa leve e depois vai aumentando. Aí você pensa, será que ainda aguento? Consigo relaxar e respirar bem? E enquanto isso for possível, tenho certeza de que o corpo me dá o retorno exato. Sim, você pode fazer isso. É claro que, tanto homem quanto mulher, é preciso evitar movimentos bruscos, porque isso pode imediatamente chegar a um limite ou até ultrapassá-lo. E eu não consigo reagir e parar rápido o suficiente porque está em velocidade. Ou seja, basicamente o mesmo que eu digo para as pessoas que tiveram ruptura tripla de ligamentos no pé. Sim, eu sempre digo, tudo bem. O melhor é não poupar, mas sim movimentar imediatamente, primeiro movimentar livremente no ar, para que o metabolismo continue ativo. E então, depois de 2, 3 dias, começar bem devagar a apoiar o pé segurando em algo, movimentar devagar, mas movimentar. E esse princípio eu adotei imediatamente, porque já vi isso em milhares de pacientes que estavam machucados. E também em mim mesmo eu quis aplicar desse jeito, porque o raciocínio é bem simples. No momento em que eu imobilizo algo que está acostumado a se movimentar, o corpo começa a regredir radicalmente. Sim, os músculos desaparecem, dá para ver isso acontecendo. Por exemplo, quando o tendão de Aquiles se rompe. Sim, após 4 semanas a panturrilha fica com metade do tamanho da outra. Então, isso acontece muito rápido, por isso é preciso ficar muito atento. Principalmente em relação aos músculos. Os ossos demoram mais, sim, embora também aconteça alguma coisa, mas os músculos reagem rapidinho. E quando os músculos reagem e não são mais movimentados, a gente tem imediatamente, como você sabe, a perda do metabolismo. A gente imediatamente não tem mais metabolismo. Porque o metabolismo... Então isso não é verdade sem metabolismo. Sim, isso foi um exagero.
Mas o metabolismo capilar, onde a pressão que o coração gera já não chega direito, porque está muito distribuída. Sim, o que na verdade funciona através do movimento, da contração dos músculos, relaxamento e também da velocidade do fluxo no líquido intercelular. Tudo depende do movimento e se ele for interrompido por algo quebrado, preciso primeiro imobilizar. Hoje em dia, por exemplo, usa-se uma tala no braço em vez de gesso, que o imobilizava totalmente. Coloca-se uma tala para manter um pouco de mobilidade e o metabolismo ativo. E eu realmente tive esse pensamento, por isso transferi totalmente essa ideia. Mover-se o máximo possível, devagar, até onde ainda dá para aguentar. Só que na primeira semana isso foi realmente muito, muito pouco. Acho que o que também foi novo para você é que você passou a ter uma visão diferente sobre o uso de analgésicos, né? Sim, bem, digamos assim, uma visão prática. Sempre falei, ok, só por um fim de semana, casamento, viagem de férias de última hora, ou quando nenhum dos nossos terapeutas da dor está por perto. Ou quando não se tem tempo para fazer exercícios, existem todas essas situações. Sim, use isso para se ajudar a superar. Usei isso com prazer, embora preferisse não ter usado. A dor era tão intensa que aprendi a valorizar algo que não me prejudicava tanto em uma semana, evitando danos permanentes. A longo prazo, eu nunca faria isso, eu sempre tentaria evitar. Mas a curto prazo eu aproveitei, porque aí eu podia voltar a mexer no meu laptop. Sim, e pude continuar de novo, mas não a longo prazo. Mais importante ainda foi a experiência com o analgésico. Isso foi para mim, eu consegui pela primeira vez de novo. Valorizar o que realmente fazemos na nossa terapia da dor. Porque isso sempre me pegava de surpresa em alguns pensamentos quando eu pensava, droga, quantas pessoas existem por aí que sentem a mesma dor que eu, mas não foi por acidente, e sim por algo de origem desconhecida. Aquelas dores nas costas inespecíficas, onde as pessoas acabam tomando remédio o tempo todo, ou acabam indo para algum grupo com aquele discurso. Não podemos mais te ajudar, você já tentou de tudo. Horrível. E isso foi muito, muito importante. Essa foi a experiência de aprendizado que está presente em todo acidente, com certeza. Eu acredito muito nisso, sim. Analgésicos. Primeiro ponto, você está certo. Segundo, Roland, tente lembrar como é para quem sente dor nas costas. Porque eu já não sentia mais dor, já fazia anos, não sei, talvez décadas que eu não sentia mais dor. Em algum momento, talvez pelo esporte, uma dor muscular forte ou treino errado, acabei com um bloqueio no ombro ou algo parecido. Mas nunca houve nada que realmente me incomodasse muito. Sentir de novo como se sentem as pessoas que ajudamos foi muito valioso. E aí você começou a fazer exercícios. Quando? Eu não me lembro exatamente. Acho que até comecei com os vídeos porque pensei, tenho que gravar vídeos, porque as pessoas estão esperando por isso. Não podemos deixar acontecer nenhuma pausa ali. E então já aproveitei os exercícios para perceber o que funciona e o que não funciona. Para ser sincero, também trapaceei ao escolher exercícios em que percebi que Que você ainda conseguia fazer. esses eram mais fáceis, e os que não eram tão bons. Talvez para os usuários do aplicativo, aqueles que usam nosso app regularmente, que participam dos treinos de segunda a sábado, esses treinos de 8 minutos, ou os treinos de domingo, essa meia hora. Eles provavelmente já perceberam que eu não gostava mais tanto de deitar de costas. Pensei em opções como alinhar na parede e afins. Como foi isso? Você também. Eu não me lembro. Você chegou a se tratar? Uma vez, com a Osteopressão. Uma vez, isso também aliviou um pouco, mas eu já percebi que precisava ser consertado. Isso exige tempo, principalmente em lesões. Sim, sim. Eu também acho. Né? Houve nessa fase, de alguma forma, nessa fase de recuperação, já vamos falar sobre isso, se ela já terminou ou não. Um momento que te tocou especialmente? Tocou? Sim, tipo, aquele momento em que você pensou, meu Deus, que coisa incrível é isso. Por exemplo, Fiquei orgulhoso do meu anjo da guarda ou de alguma companhia que evitou algo pior comigo. Isso me deixou muito feliz, tenho que admitir. E então,
Sim, então eu até fiquei um pouco orgulhoso de ter superado isso. Sim. O que mais aconteceu? Sim, e eu achei bom observar o que estava acontecendo ali agora. E como a minha própria teoria que eu sempre digo pode ser aplicada em mim mesmo para que eu me sinta melhor e, de preferência, ainda tire algo positivo disso. Então eu tenho que contar algo interessante e o que aconteceu nas últimas semanas. Então, eu também gostaria de saber, olhando para trás, o que que você diria que mais te ajudou durante toda essa fase? Porque eu também tenho uma ideia sobre isso. O que mais me ajudou foi estar convencido até o fundo da minha alma de que o corpo pode se reparar sozinho se a gente permitir. Quando o homem ou a mulher, como posso dizer, age de forma que o médico interior possa atuar, ou seja, sem agir de maneira imprudente. Sim, não, sei lá, começar a dar cambalhotas tentando ver se ainda consigo me mexer. Isso seria uma besteira, sim, mas é só perceber. Ah, isso foi algo realmente sério. Poderia ter acontecido o pior de tudo, mas não aconteceu. Eu bati em algum lugar, estou machucado, talvez até tenha algo interessante. Então, por um bom tempo, meu costas realmente rangiam. Sim, rangia. Liguei de novo para o Egbert e disse: Egbert, está rangendo. Mas Egbert disse: sim, claro. Enquanto estiver rangendo, está segurando, né? Sim, esse é meu próprio ditado, que na verdade é: enquanto estala, está segurando. Sim, eu sei disso, mas por isso eu. Mas eu não experimentei rangido, porque o rangido foi assim, talvez eu conte isso agora. Desde muito jovem eu já tinha uma postura muito ruim. Isso faz parte do meu sistema de movimento. Isso vem do fato de que, aos 9 anos, comecei a praticar judô e sempre ficava assim no tatame, sabe? E ninguém me dizia, fique ereto no judô. Sim, e depois, no Wing Chun é sempre Também tudo para frente. princípio da linha central. Tudo à frente, ombros e braços juntos para fechar a frente e impedir ataques por esse lado. E naquela época eu também não tinha essa consciência. E então, com o tempo, fui percebendo cada vez mais que se eu não prestasse atenção, eu realmente tinha uma postura muito ruim. E foi aí que comecei a trabalhar nisso. Cada vez mais, mas é bem difícil, porque, por isso, um pequeno parêntese para os pais entre vocês. Se vocês têm filhos que ainda não cresceram totalmente e eles andam assim, de forma descontraída, relaxada, com as costas arredondadas e a cabeça esticada. Sim, expliquem com todo carinho o que está acontecendo e deixem claro para eles que, se esperarem até terem 25, 30, 35, 40 anos, que o trabalho, a intensidade do esforço e o empenho para corrigir isso depois, Para conseguir recuperar a postura ereta no final das contas. conseguir recuperar a postura ereta se torna um esforço imensurável em comparação com um corpo jovem. E por isso eu não sei, aqueles de vocês que conhecem o nosso alinhamento da coluna, onde o homem ou a mulher se deita de costas e então queixo no pescoço, a coluna cervical fica, então, apoiar a coluna cervical, apoiar a lombar, joelhos para baixo e aí puxa nas costas, para que toda essa estabilidade e estrutura estejam realmente construídas como devem. Porque a questão é que não basta dizer para as crianças, fiquem em pé, reto, porque as fáscias ele puxam para frente e os pobres músculos das costas ficam totalmente sobrecarregados. Eles não conseguem, começam a queimar, e nenhuma criança consegue fazer isso. É preciso alongar de verdade. Talvez combinado com treinamento de força para trás, como fazemos no alinhamento da coluna, levantando os braços para ganhar força na parte de trás. Então, tudo isso pode ser um kit, um kit, um kit, 2 kits. Sim, um kit. Tem que estar certo, não o kit. Uma criança. Mas você também pode dizer criança. Sim, eu também posso falar em alemão. Sim, sim. Então, basicamente explicar isso para as crianças e deixar bem claro do que se trata. E depois motivá-las a fazer os exercícios adequados antes que o corpo esteja totalmente desenvolvido. Quero dizer, entre 20 e 30 anos ainda dá para fazer isso, sim, mas quando chega perto dos 40 e passa disso, vai ficando cada vez mais difícil corrigir. Então agora vamos voltar desse desvio.
Sim, eu na verdade posso fazer tudo de novo, quer dizer, tem duas coisas que ainda não são tão fáceis. Mas todo o resto eu consigo fazer. Consigo fazer todos os exercícios, todos os nossos exercícios de alongamento eu consigo fazer. O que eu ainda não consigo fazer bem é... Na verdade, são três coisas que eu não consigo fazer bem. Então, uma delas é o alinhamento da coluna na posição deitada de costas e o alinhamento da coluna, para quem não conhece o exercício entre nós, como já foi descrito. Você se deita de costas e então tenta aproximar ao máximo a coluna cervical e a lombar do arco para minimizar e normalizar as curvaturas exageradas das costas arredondadas e do pescoço hiperestendido. Um pouco de curvatura é normal, é fisiológico, mas não pode ser demais, certo? E aí percebi, especialmente depois do acidente, depois que tudo estava mais ou menos em ordem de novo, exatamente ali na coluna torácica, onde eu bati, onde também teve aquela dor enorme, que era sempre mais localizada. Onde faz aquele estalo? Isso ainda não aconteceu, isso ainda não aconteceu. Ah, entendi, mas agora está estalando aí. Não, presta atenção. Não percebi esse estalo, mas ao deitar com a coluna alinhada, notei que quanto mais tempo ficava assim, algo ia se ajustando. Isso vinha com sons de estalo. E aí já me veio a ideia. Talvez eu até tenha alguma vantagem desse acidente. Esse é o meu dorso muito arredondado, que talvez, pelo fato de muita coisa ter sido danificada, ele agora possa se reorganizar de outra forma, ou seja, possa se organizar numa postura melhor. Quer que eu te diga uma coisa? Eu acabei de fazer um treino de força. E você queria me visitar, queria ver o que eu faço. Sim. O tempo estava lindo e você só usava uma camiseta fina. E você estava... Eu te vi de lado. E te digo, sua postura está diferente. Aquele leve arqueamento nas costas que você sempre teve. Ele não estava mais lá. Acho isso interessante agora. Eu acho isso totalmente louco, mas... Eu estou agora... Sim, isso. Você ainda precisa perguntar para outras pessoas se elas veem isso da mesma forma ou se é algo que eu desejo para mim ou desejo para você. Mas eu achei isso tão de verdade, tão inacreditável. Até o Christoph, meu personal trainer, também disse: aconteceu alguma coisa com você. Sim, no sentido literal da palavra, Não, mas há quanto tempo eu faço isso de forma totalmente consciente? Há 6, 7 semanas percebi esse rangido e desde então tive essa ideia maluca. Sim, eu tive essa ideia maluca. Porque o problema com a corcunda é que ela fica fixa por causa da caixa torácica. Se não fosse pela caixa torácica, o problema nem seria tão grande. Mas a caixa torácica manifesta, fortalece essa... fortalece essa curvatura. Ou seja, se quisermos endireitar a corcunda, especialmente na idade em que estamos, precisamos reestruturar também a caixa torácica. E isso é realmente um trabalho enorme, a ponto de talvez até acharmos que nem seja possível. Sim, e agora ficou realmente interessante. Então rangia toda vez que eu me alinhava ali. Encarei isso de forma positiva e a cada rangido pensava: pode ranger, assim fico reto. Continue. Sim, mas não exagerei. Mas, sinceramente, às vezes eu levava 1 minuto após me alinhar para conseguir levantar. Sim, porque o corpo reage assim e sei disso por outras dores. No momento em que a coluna vertebral, toda aí na estrutura dos ligamentos, toda aí na estrutura muscular, e são milhares de pequenos músculos, todos eles atravessando ali de alguma forma por várias vértebras. Quando eles ficam em posições diferentes das que estão acostumados, é isso que causa a dor. Isso significa... Com a reestruturação, fáscias, ligamentos e coluna vertebral ficam sempre sustentados. Provavelmente foi isso que também me salvou, sim. Esse aparelho ligamentar forte ao redor da coluna protege contra movimentos e impactos extremos, como um golpe. Sim. E então percebi que eu conseguia aumentar minha dor, que na verdade já tinha quase sumido. Só precisava deitar de costas e trabalhar até estalar. E então, por mais 2 ou 3 dias, percebi: tem alguma coisa aí. Está mudando agora, dói. Aí foi diminuindo de novo, sim. Depois deitei de costas de novo, alinhei mais uma vez. E agora, agora cheguei a um ponto em que faço isso todo dia. Até 2 vezes por dia.
uma de manhã e outra à noite. Penso se ainda estou nessa fase em que talvez nem tudo esteja totalmente duro e firme, ainda não se consolidou, ainda pode reagir de forma um pouco flexível às exigências que eu, na prática, passo como uma tarefa para a inteligência do corpo, para o médico interior, tipo, me construa uma coluna diferente. Então eu preciso aproveitar isso agora. E a minha pergunta, sobre a qual você disse para eu esperar um pouco, ainda não foi respondida, porque foi só um lado que ela estava machucado. Mesmo assim, é possível que uma corcunda volte ao normal, mesmo que só um lado esteja cicatrizando? Olha, vamos dizer assim. Então, metade da resistência significa metade do trabalho e metade do esforço físico que pode causar algum efeito na caixa torácica. E curiosamente, há 3 dias estou sentindo uma fisgada aqui embaixo no peito, algo que nunca senti antes. E eu talvez atribua isso ao fato de que o tórax está começando a se reestruturar. Mas talvez agora haja ouvintes, até mesmo médicos, se vocês estiverem ouvindo, que dizem: esse cara é maluco, quem ele pensa que é, o que ele está falando? Mas quero dizer, eu não contei dessa forma no começo. Percebo isso porque sou muito consciente da minha postura para poder trabalhar nela. É verdade. Ao lado da minha escrivaninha, quando estou sentado, eu pendurei um espelho. Sim, porque sem espelho... Você vai contar isso também? Sim, eu vou contar mesmo. Você é inacreditável, sempre fica olhando e... Por que eu estou contando isso? Sim, a gente só percebe a má postura quando se vê de lado. Só dá para se ver de lado quando você anda por uma rua de compras e tem sorte de ter uma vitrine refletindo, aí você vê como está ruim e pode se corrigir. Percebi isso porque passo muito tempo sentado na escrivaninha, sempre ficando nessa postura. Verdade. Por isso, realmente, como dica para vocês, se possível, dependendo de como é o seu quarto, pendurem um espelho ali, vocês vão levar um susto. Sim, já faz um tempo que eu deixo ele pendurado lá, mas sempre que eu olho para lá eu levo um susto. Porque quando estou aqui escrevendo... Sim, por que você está rindo assim? Sim, é só o jeito que você conta isso e o fato de você estar contando. E já é algo realmente sensacional. Geralmente, olhamos no espelho só de frente, não de lado. Sim, claro. E por isso sim. E voltando a isso, não é? Eu também, por isso acho legal que você diga isso agora. Também tenho a impressão de que algo está mudando. Ok. E também percebo que está mais fácil para mim sentar ereto. Antes, isso sempre exigia um certo esforço, claro, porque tudo estava encurtado por décadas e agora está mais fácil. Esse pode ser mais um benefício. Vamos observar por mais 2 ou 3 meses. Façamos uma continuação para contar mais sobre isso. De qualquer forma, esse é o meu plano, e podem me chamar de louco ou não. A fé move montanhas. Sim, eu concordo com você. Você disse que tem 3 coisas que ainda não consegue fazer. Ah, certo, exatamente. Então a primeira é: ficar deitado de costas é muito difícil para mim. Mas mesmo assim você dorme de costas. Sim, na cama é diferente. Quero dizer, o colchão é bem firme, mas não tão firme quanto o chão. Não tão firme quanto um chão de pedra. Tudo bem. E aí está. E isso também são só, eu acho, só uns 5 até talvez 1 centímetro. Sim, se houver espaço, está certo. Se o espaço é ocupado porque o chão é duro, então o corpo precisa se ajustar de outra forma. Ok, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu até comecei a fazer barras agora. Mas quando eu me penduro, aqui temos umas escadas, uma escada desce assim e tem como se chama isso? Um beiral do andar de cima, uma casa antiga. Sim, dá para se pendurar ali. E normalmente toda vez que desço a escada eu me penduro ali rapidinho. Sim. Para sempre voltar à postura ereta. Ainda não tenho coragem para isso. Mas quando eu me penduro, percebo bem ali, onde essa peça entrou em mim, que fica realmente desconfortável. Talvez ainda não esteja firme o suficiente. Sim, exatamente. E então eu me penduro, eu posso, se eu ficar na ponta dos pés, eu consigo me pendurar. E então eu vou bem devagar, cada vez mais dobrando os joelhos. E aí vai puxando cada vez mais. E então eu posso procurar exatamente o ponto onde eu acho que agora já está bom.
Sim, porque a dor não é bem assim, é mais uma sensação. Nossa, o que está preso a quê? E o que precisa ser fortalecido de novo primeiro? Já consegui fazer barra fixa 3 ou 4 vezes, mas bem menos que antes. Quantas você consegue fazer agora? Só 5, 6 mesmo. Sim, mas na primeira vez só consegui 3 e não consegui soltar totalmente. Eu tive que fazer algo que normalmente não faço. Tive que puxar de novo a partir daqui. Sim, porque soltar completamente e deixar o peso cair no ombro, o que na verdade é muito, muito bom, eu apoio totalmente isso. Sei que há quem seja contra, mas acredito que desenvolve a articulação em todas as direções. Isso ainda não está funcionando direito. Essa é a segunda coisa. E a terceira, eu percebi isso ao correr, ainda não corri regularmente agora, porque os impactos ao correr vão direto para esse ponto. Entre a omoplata e a coluna. Exatamente. Exatamente esse ponto, onde provavelmente esses processos espinhosos ou até mesmo essas rupturas aconteceram. Ok, mas você vai tentar continuar mesmo assim? Sim, claro, mas sempre tento de um jeito que a dor seja suportável. Quando estou pendurado, não sinto dor, só parece que algo pode se romper a qualquer momento. E por isso, mais uma dica: se vocês estiverem fazendo algum alongamento, e isso nem dói tanto durante o alongamento, mas vocês sentem uma sensação muito estranha, uma sensação ameaçadora, uma sensação que causa medo. Então, deixem o medo crescer até o ponto em que ele ainda seja positivo, mas não a ponto de se tornar negativo. E isso, eu acho, é o mesmo limite que para a dor que é causada ao alongar, que devemos respeitar. Mas Você não acha que às vezes a gente deveria simplesmente deixar em paz por um momento para que ainda possa ficar em paz? deixar em paz é poupar, e poupar é perder. Sim, mas só, tipo, por exemplo, quando você se pendura ali naquele degrau da escada, talvez seja melhor praticar um pouco menos por alguns dias, só para, Eu sempre faço tão pouco que ainda dá para aguentar numa boa. ok? Mas não fazer nada significa que a estrutura não aprende a suportar isso. E como posso estabilizar a estrutura? Eu estou convencido disso até o fundo da minha alma, sim, que uma estrutura... Eu também percebi isso. Eu não deitei de costas de imediato, porque foi simplesmente forte demais para mim. Depois de um tempo, deu certo, e só então percebi que aquilo começou a ranger. Que algo ali pôde mudar de forma positiva, eu interpreto isso como uma mudança positiva. Mas, Roland, sabe, quase não conheço ninguém que tenha tanta consciência do próprio corpo quanto você e que saiba exatamente até aqui e não mais além. Você acha mesmo? Homens e mulheres devem praticar isso. Graças a Deus, todos que já praticam nossos exercícios fazem isso sempre durante as atividades. Sempre digo, sintam dentro de vocês como estão se sentindo. É uma dor leve, é uma dor mais forte, é uma dor que faz você querer fechar o punho se houver espaço para isso durante o exercício. Se você precisa se tensionar de alguma forma para aguentar, se precisa se esforçar mentalmente para suportar, nada disso deve acontecer. E não deve chegar ao ponto de eu não aguento mais. Mas chega um momento em que a dor é tão forte ou essa sensação de desconforto é tão desagradável que você, mesmo que você faça isso devagar, o que é pré-requisito para conseguir sentir isso? Aí você percebe, agora chegou o ponto de equilíbrio, agora o positivo mais forte começa a ganhar um tom negativo. E esse é o ponto. Não só quando você já está totalmente nessa área negativa. Esse mal-entendido existe até entre nós, sim. Até mesmo terapeutas às vezes confundem isso, por exemplo, quando é feita a osteopressão. Pacientes me contaram que estavam quase gritando, e aí eu soube que era um terapeuta que tinha entendido errado a nossa terapia. Sim, ele até aprendeu, mas não entendeu a aplicação corretamente. Porque toda terapia em que você está quase gritando ou até precisa gritar, existem terapias assim. Isso é contraproducente para nosso objetivo. Afinal, o que queremos fazer? Queremos apagar os programas de tensão que surgem no cérebro. Se eu fico preso em um exercício e tudo dentro de mim resiste, isso é tensão elevada ao máximo. Crio novas tensões e mecanismos de proteção.
Sim, claro. Por isso é contraproducente. E por isso eu recomendaria a todos. Essa é a minha opinião. Posso estar errado. Mas eu recomendaria a todos. Não façam terapia em um tratamento que cause tanta dor a ponto de vocês quererem gritar. Se for demais e o alívio vier ao acabar, não deveria acontecer. Minha opinião, posso estar enganado e talvez alguns discordem, mas não me importo. Estou convencido disso. Essa é a minha justificativa. Se agora alguém teve um acidente parecido com o seu, Poxa, eu não sei, é difícil. você ainda nem sabe o que quero perguntar. Após 42 anos já leio seus pensamentos. Quero perguntar, vocês deveriam tentar isso sozinhos? Pergunta bem difícil. Acho que eu também posso dizer algo sobre isso. Claro, minha querida. Acho que eu gostaria de deixar isso ser avaliado primeiro por um médico de acidentes, para que nada seja deixado de lado. Então, o fato de você ter conseguido isso sozinha, eu acho incrível. Mas para alguém que realmente sofreu algum acidente, caiu da escadaria e pensa, eu posso fazer como o Roland. Essa pessoa aqui, esse Roland, treinou a vida inteira e também fez tudo o que ele ensina para vocês. E eu acho que são poucos que fazem isso do jeito que você faz. Por isso, eu realmente gostaria que vocês, de preferência, fossem a um terapeuta nosso, por exemplo, que foi treinado por nós, ou também a um médico que foi treinado por nós, ou a um cirurgião de trauma, porque ele tem essas duas perspectivas. Ele tem a perspectiva de observar. Ok, vamos dar uma olhada só para ter certeza de que não estamos deixando nada passar. Então, a segurança para a pessoa envolvida, para a paciente, mas também para o médico, para a médica, ele sabe o que pode fazer. Por isso, a próxima pergunta é para você, Roland. Posso acrescentar algo a isso? Você também quer acrescentar algo? Sim, claro. Claro que seria um erro fatal se eu recomendasse outra coisa. Mesmo assim, eu faço uma pequena ressalva que vocês devem ter em mente. Algo totalmente novo. Não, simplesmente por um motivo muito simples. Existem médicos de emergência, por exemplo, como a que me atendeu no acidente. Ela era muito legal. Era uma médica de emergência. Infelizmente, não sei o nome dela, talvez ela ouça isso. Então, muito obrigado por esse ótimo atendimento. Eu me senti super bem. Acima de tudo, poder decidir sozinho foi exatamente o que eu precisava. Acho que ela percebeu isso e talvez até me conhecesse, por isso falou pouco. Não sei. De qualquer forma, vocês precisam ter uma coisa em mente. Como eu digo isso agora? Então, se eu fosse fazer um exame... Como devo dizer isso? Na verdade, nem quero saber como é lá dentro. Vocês sabem por quê? Tem uma imagem positiva. Precisamos falar sobre isso. Então, não estou pedindo para fazerem do mesmo jeito. Só quero explicar de novo por que eu faço assim. E que cada um pode tomar sua própria decisão. Então, nós somos a favor da liberdade. Queremos dar liberdade a vocês, especialmente em situações assim, para fazerem o que acham certo. Queremos dar a vocês bases para tomar decisões, para que possam fazer uma boa escolha. E por isso, vou apresentar agora um contra-exemplo. Eu teria me deixado examinar ali agora, ok? E aí, no raio-x, na ressonância ou na tomografia, seja lá o que tivesse sido feito, teria sido visto. Ali está esfarelando, ali está rompido e... Isso parece ruim e tal. Que imagem eu teria então? Eu teria uma imagem de pânico na cabeça. Será que eu teria força mental para dizer, ok, e apesar de tudo isso que está aí todo bagunçado e confuso, será que eu devo fazer isso sozinho agora? Acho que não há mais chance depois disso. Então, é um assunto perigoso, eu sei, por isso... Tema perigoso, pois pode-se dizer. Então, o que o Liebscher-Bracht está fazendo agora é, na verdade, chamar as pessoas, quando tem algum problema, a não se consultarem para que não tenham esse diagnóstico. Mas você não pode esquecer que existem pessoas diferentes. Então, a liberdade cabe a cada um decidir o que faz. Seu método é relativamente fatalista. Você simplesmente diz que quer resolver isso sozinha, porque confia em si mesma, porque sabe do que seu corpo é capaz.
Você tem sua médica interior e acredita que é assim que você obtém a maior força. Mas também existem outras pessoas que dizem: eu preciso de clareza agora. E quando eu tiver essa clareza, poderei direcionar minhas ações a partir disso. Então, eu acho que aqui realmente devemos dizer: isso precisa ou deveria ser decidido por cada pessoa individualmente. Eu, como médica, aprendi, e isso está meio que dentro de mim, que eu costumo dizer: talvez seja melhor dar uma olhada, porque essa responsabilidade que eu carrego de talvez ter deixado passar algo importante para outra pessoa é realmente uma outra história. Por isso, eu também digo, deem uma olhada, mas no final das contas, quem decide se quer saber disso ou não são vocês. Acho que o mais importante é procurar um médico, de preferência alguém recomendado. O Egbert fez um trabalho excelente. Sim, claro, mas não tem alguém assim em todo lugar, mas com certeza existem muitos por aí. Nós também formamos muitos ortopedistas, então procurem essa mistura da ortopedia tradicional, visão, combinada com o nosso conhecimento, com o que fazemos. E então alguém que também seja um pouco progressista, talvez um cirurgião de trauma. Isso é sempre ótimo, porque Egbert me disse: Roland, as pessoas vinham até mim assim, total destruídas, e eu vi o que era possível fazer. Eu não tenho nenhum receio, porque ele vê os casos mais graves. Acho que nem quero ver tudo o que ele vê na mesa de cirurgia. Mas se vocês têm alguém que sabe o quão resistente um corpo pode ser e que também consegue avaliar, claro, ao menor sinal de suspeita, que a coluna vertebral sofra dano, não é brincadeira. Onde também há um verdadeiro perigo de ficar paraplégico. Claro, faça tudo o que for necessário, e isso é óbvio. Mas talvez ele é assim. Ele até me diz: nem faça a gravação do jeito que você está descrevendo. Podem ter alguns processos transversos quebrados e também algumas costelas fraturadas ou muito machucadas. Seja o que for, mas de qualquer forma não faríamos nada mesmo. Sim, e ele fez alguns testes até por vídeo e me examinou direitinho. Faça esses movimentos. O que sente? Procurem alguém assim, eu diria. Certo, mas de novo, eu ainda quero falar para a maioria de nós que não é como você. Acho que quando ocorre um acidente assim, é claro que já é mais direcionado, talvez até sabendo que tem um terapeuta ao lado, alguém que faz os exercícios certos com você e te ensina como fazer. Claro. Até lá é assim que eles ficam. E lembre-se dessa postura de assumir corretamente para que ele possa te acompanhar por um bom tempo. Na verdade, já temos o suficiente. Terapeutas formados lá fora, então Alemanha, Áustria e Suíça estão realmente bem servidas de terapeutas Liebscher e Bracht. E eu acho que se vocês tiverem algo assim e escolherem um desses terapeutas, ainda poderão decidir exatamente como querem fazer. Mas pelo menos no começo vocês têm alguém ao lado de vocês. Que te dá segurança? Exatamente, isso já garante segurança a vocês, eu acho. Essa é a minha grande sorte, que eu tenho essa segurança, por assim dizer, através do que faço há quase 40 anos. Isso é verdade, mas talvez não seja ruim. E é assim que vejo meu papel, também porque eu não conto nada que eu mesmo não tenha vivido. E o que eu vivi agora vai fazer com que, em alguns anos, também relate sobre isso dessa forma. E aí existe, na prática, o efeito a longo prazo, e eu tenho, bata na madeira, bata na madeira, bata na madeira. Sim, mas eu acho que vai dar tudo certo. E eu continuo treinando e cuidando para que minha postura finalmente fique boa e tudo mais. Ainda mais bonita. E isso também faz com que isso faz com que eu possa sempre transmitir essa segurança também nos treinamentos ou aos pacientes. Sim, você disse no começo que pessoas que não se movimentaram tanto quanto você provavelmente têm grandes problemas com um acidente desses. Depois de um acidente desses, eu acredito que sim. Sim, e também tem pessoas que dizem, depois de um acidente desses, não serei mais como antes.
Ah, eu quero ser melhor do que antes. Sim, você, mas e as outras pessoas que dizem, ah, sim, a Liebscher Bracht, claro, como você disse, eu quero ser melhor. Isso é tão típico. Há quem diga, meu Deus, sofri um acidente grave e agora não serei mais como antes. O que você diz para essas pessoas? Depende de como o acidente aconteceu. Se o acidente aconteceu porque eu estava dirigindo a 150, onde o permitido era 80 e aí sofri um acidente, então eu tiraria consequências disso. Ou como você quer dizer com isso agora? Não, eu só quero dizer, quando as pessoas têm um acidente parecido com o seu, mas ficam totalmente machucadas, também se pouparam e aí acabaram tendo várias consequências, que elas ficaram mais fracas e simplesmente dizem: sim, foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida e eu nunca mais vou ser como era antes do acidente. Isso é um planejamento ruim. Sim, Ah, era isso que você queria ouvir? era isso que eu queria ouvir. Eu não sei o que você queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir de você. Sim, isso é um planejamento ruim, porque o corpo é um instrumento. Instrumento é uma palavra muito superficial para isso. Eu também acho. É um sistema tão maravilhoso de ciclos de reparo e médicos internos. Não apenas um, basicamente há um em cada célula. E muita coisa pode ser consertada dessa forma. Não aceitem que após um acidente desses fiquem pior do que antes. Acidentes podem ocorrer em que algumas coisas irreversíveis acontecem, isso eu não sei. Isso, é claro, está fora do que eu estou dizendo agora. Mas fora isso, como eu disse, não há absolutamente nenhum motivo para que não volte a ser exatamente como era antes. E por isso, não poupem demais, só o necessário, e voltem a se movimentar. E justamente os nossos exercícios foram feitos para isso, para treinar de novo aos poucos. Por isso eles valem ouro. Eu acho assim, você mesma disse, porque agora você mesma experimentou como é com os exercícios. Você sabe, agora provavelmente valoriza ainda mais o que essa metodologia de terapia com os exercícios realmente significa. Claro, claro. No início, um acidente ou evento pode ser uma chance de dizer: uau, isso realmente me pegou, mas não me pegou de um jeito que eu não possa fazer mais nada agora. Talvez agora eu finalmente comece a cuidar um pouco mais de mim do que fiz esse tempo todo. Com certeza. E pode ser que depois você esteja melhor do que antes, porque você simplesmente está tirando esse tempo para você. Exatamente. É assim também com as doenças. Existem doenças que, quando a pessoa passa por elas e entende o quanto a saúde é importante, ela começa a cuidar de si mesma de uma forma totalmente diferente. E talvez seja justamente nesse momento, quando algo acontece, que a gente diz: ei, agora eu realmente entendi. Então agora eu não faço tudo, mas faço muito mais do que antes para realmente aproveitar essa vida maravilhosa, poder ter um pouco mais dela. E também com toda a força que temos à nossa disposição. Claro. Aliás, isso também foi algo em que você pensou. Você já ficou feliz por poder continuar vivendo e continuar trabalhando? Absolutamente. E bem, eu acho que, de qualquer forma, pode-se ter opiniões diferentes sobre isso, mas essas coisas acontecem porque têm algum sentido. E como eu disse, para mim o sentido foi: eu percebi novamente o que é dor, porque esse é o meu principal tema, e pude sentir isso mais uma vez em mim mesmo, para valorizar o que estamos realmente fazendo ali. Já são 38 anos. E percebi como o corpo reage a certas coisas. Falamos sobre o ranger dos dentes e outras experiências novas que me fizeram avançar. É incrível. Então, no final das contas, muito obrigado por esse acidente. Eu também acho, quer dizer, a gente já sente, né? Espero que muitas pessoas também sintam que o nosso corpo realmente está mudando. Claro, com o passar da nossa vida, ele também muda, mas podemos fazer tanta coisa para ainda sentir a força e aproveitar as possibilidades que temos para nos sentirmos bem conosco mesmas por muito, muito tempo. E por isso eu quero dizer mais uma vez: cada segundo que a gente espera para começar, infelizmente, é um segundo desperdiçado.
Vou virar aqui de novo. Petra está totalmente certa. Para quem não sabe, vou repetir o lema do nosso aplicativo para todos. Por quê? Isso é muito, muito importante porque isso muda tudo completamente. Muitos acreditam que, ao envelhecermos, sentimos mais dores, ficamos mais fracos, propensos a lesões e mais lentos. Queremos mostrar isso e é o que fazemos. Muitos no aplicativo veem que isso funciona e desejam que, ao envelhecermos, fiquemos mais livres de dores, flexíveis e móveis. Ficar cada vez mais livres de dores e mais eficientes. Virar isso. Porque acreditamos que isso tem muito a ver com a maneira como lidamos com o nosso corpo. Falamos sobre alimentação, movimento, respiração e o que acrescentamos no novo livro, Viver Bem por Muito Tempo. Lá está praticamente esse programa de longevidade nosso, esse programa básico de longevidade. Para isso, não basta querer envelhecer. Muitos dizem que não querem passar dos 70 ou 75, pois se sentiriam mal, mas aceitam chegar aos 95 desde que estejam bem, que a pessoa se sinta bem e possa aproveitar a vida ao máximo até o final. E o que eu também gostaria de acrescentar é que quando a gente se movimenta, também fica muito mais flexível mentalmente. E isso é justamente maravilhoso, porque quanto mais velhas ficamos, mais temos para contar e compartilhar sobre a nossa vida. Para aquelas que querem nos ouvir. E eu acho que às vezes faz muito sentido o que as pessoas mais velhas ou idosas têm a dizer. Eu sempre gostei muito de ouvir meu avô, por exemplo, porque ele já sabia tanto, ele já tinha vivido tanta coisa. Mas, para poder contar algo para os jovens, você também precisa estar bem afiada mentalmente. Com certeza. E fisicamente também. Sim, e por isso, estar em forma fisicamente e mentalmente é realmente algo que vale a pena alcançar. Com certeza. Sim. E é com isso que passamos a maior parte do nosso tempo. Queremos contagiar vocês para que também pensem, talvez... Sim. Mostrar possibilidades, tornar compreensível, desenvolver programas, mostrar como se faz, contar sobre o que fazemos aqui, como fazemos isso aqui. Simplesmente motivar a acreditar que o próprio corpo, mente e alma, isso tudo está intrinsecamente ligado. São uma unidade maravilhosa. Que simplesmente pode ser perfeitamente cuidada. Se você cuida dela perfeitamente, então você tem uma vida diferente. E a mulher também, como se não cuidasse pensando, já está tudo decidido mesmo? O que eu faço agora? Tanto faz estar deitado no sofá ou não, vou ficar assim mesmo. Mas isso é simplesmente besteira, é simplesmente um desconhecimento do que está acontecendo. E eu sempre digo, e é assim que eu vejo para mim também, nós temos essa vida nesse corpo só uma vez. Então devemos aproveitá-la. Com certeza isso está certo. É assim que devemos aproveitar, que a gente simplesmente tire o melhor disso. Exatamente. E é isso que estamos fazendo. E por isso talvez você já comece a se mexer depois desse podcast. Exatamente. Fazer alguns exercícios é sempre bom. Se alinhar no chão, sim. E ficamos felizes com uma avaliação, um comentário embaixo do vídeo. Se você assistiu a este podcast em vídeo e como um podcast puro, acho que dá para deixar avaliações. Isso é um pouco vergonhoso, nem sei ao certo. Como sempre falamos, deixar avaliações no... Você sabe sim. Na Apple? Sim, na Apple e na Spotify, exatamente. Ok, tchau. Até a próxima. Tchau.